A bioquímica, como disciplina, ela tem 3 blocos. O primeiro bloco são as chamadas biomoléculas. E vamos tratar de quê? Água, carboidrato, lipídio e proteína. Então vamos entender isso daí. O que é isso? Eu vou explicar para vocês quais são os principais componentes, as principais moléculas que compõem o ser vivo, certo? Então, a primeira etapa, imagine que você esteja treinando para ser mecânico de carro. Qual é a primeira etapa? É você saber o quê? O que é motor, o que é bobina, o que é alternador, o que é sistema de câmbio, o que é sistema de freio. Se você não sabe o quê? O nome de cada uma dessas peças e o que ela faz, você não tem como entender o quê? O funcionamento do carro. Certo? É a mesma coisa na bioquímica. Se você não sabe o quê? Quais são os principais componentes? Como é que eles são? E o que eles fazem? Daí em diante a coisa fica complicada. A segunda etapa é o estudo das chamadas vias metabólicas. Por exemplo, nós sabemos que quando nós nos alimentamos, o alimento serve para fazer 2 coisas. Para gerar energia e para gerar matéria, né? Ou seja, você come, ele compõe da sua energia, e alguns ele gera matéria, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. O que é alimento? É carboidrato. O que é matéria? Também é carboidrato, também é lipídio, também é proteína e outras coisas. Mas, quando eu como carne é músculo, né? Quando eu formo meu componente muscular, é músculo. Só que o que acontece? Eu não pego um músculo de boi e jogo ele direto aonde? Aqui. O que acontece? Músculo, carne é proteína. O que acontece na digestão? A proteína é toda quebrada e libera os seus componentes, que são aminoácidos. O corpo faz o quê? Absorve aminoácido e tem um sistema que faz o quê? Usa aminoácidos para fabricar de volta as minhas próprias proteínas. Né? Então, isso são as chamadas vias metabólicas. O que é uma via? Um caminho. É o caminho que mostra o quê? Quando eu tomo, por exemplo, carboidrato ou gordura, carboidrato e gordura pode gerar energia, não pode? A pergunta é o quê? Como é que a glicose, que é um carboidrato, vai liberar energia que vai formar uma molécula chamada ATP, que é a que eu uso para gerar energia para o corpo. Então, via o quê? Qual é o caminho que transforma a glicose em ATP? Né? Qual é o caminho que pega a proteína do que eu como, quebra ela no tubo digestivo, vira aminoácido, depois vai o quê? Junta os aminoácidos, forma de volta as minhas proteínas. É a molécula energética. Então as vias mostram o quê? Qual é o caminho? Nós sabemos o quê? Qualquer um de vocês sabe. Se eu comer doce, eu engordo. Certo? Doce é o quê? Carboidrato. Engorda é o quê? Então existe um caminho que faz o quê? Que usa o carboidrato como matéria-prima, aquela molécula vai sendo o quê? Transformada e forma uma molécula de lipídio. Isso são vias metabólicas. Você nota que você não vai entender nada de coisa nenhuma, de como eu transformo carboidrato em lipídio. Se você não souber o que é carboidrato, você não souber o que é lipídio,
Então, você não vai entender nada desta parte da disciplina se não souber o quê? O que é carboidrato, o que é lipídio, o que é proteína. Certo? Isso que eu estou falando. Não dá para chegar numa aula sem saber o que eu vi na aula anterior. Depois disso, nós temos a regulação. O que é a regulação metabólica? Ora, em que condições eu formo gordura? Em que condições eu consumo gordura? Quando você anda, você está consumindo gordura. Quando você corre, além da gordura, está consumindo carboidrato. O que faz o corpo, numa hora, obter energia de um tipo de molécula, outra hora obter energia a partir de outra? Em que condições o corpo, uma hora, armazena gordura e outra hora não? Então, nós temos os sistemas de controle. Então, essas vias metabólicas são controladas, não são? Uma hora ela está andando, outra hora ela está parada, não é? Uma hora eu estou armazenando gordura, outra hora eu estou o quê? Liberando, gastando gordura. Então, eu tenho que saber o quê? Que estruturas, que controles fazem o quê? Porque uma hora vai para um lado, uma hora vai para o outro. Então, tem mecanismos que a gente chama de regulação covalente, regulação alostérica, tem hormônio atuando. Né? Dá para você entender que você não vai entender nada de regulação? Como é que você regula uma via metabólica se você não conhecer qual é a via? Dá para entender nada de vias que transformam uma substância em outra se você não entender quais são? E dá para perceber que se você for deixar para estudar na véspera de uma prova, que pode ser aqui, acabou para você? Porque você a cada aula está vindo aqui de turista, se você não tiver o quê? Acompanhando. Tá? Então, é importante que você mantenha a matéria em dia. Mantenha em dia, não vai ter problema, eu ajudo você a entender. Mas, como dizia meu saudoso falecido pai, vocês, se fosse bom, tirar um dado de meio-dia. Né? Então, eu falo. Aí você faz como você achar que vai dar certo. Tá? Mas eu dou bioquímica há 20 anos. Assim, tá certo. Deixou para estudar. Em véspera de prova, golaço, e o principal é o seguinte: não é passar em prova. Passar em prova você até passa, você cola, você não deu. O problema é matar os outros. Você está em área de saúde, você não tem direito de saber. Você não tem direito. Porque o médico vai assinar o atestado de óbito, mas quem vai levar o cara a óbito é você, fazendo besteira. Tá? Você não tem direito de saber pouco e mexer com a vida dos outros. Não está afim de estudar, vai fazer um curso que não tenha tanta responsabilidade quanto um curso de área de saúde. Porque é muito complicado. A gente vê todo dia o que o enfermeiro faz no hospital. Não sabe nem ler o rótulo, é para aplicar uma coisa, aplica outra. Mata gente todo dia, isso é o que aparece. Imagina o que está embaixo do pano. Então não dá. É área de saúde, é vida. Não dá para brincar com a vida do outro. Então, você no curso de saúde tem que ter o quê? Tem que ter uma responsabilidade muito grande. Você não está estudando para aprender, para fazer a prova. Está estudando para lidar com a vida dos outros. É difícil na cabeça. Ah, professor, é difícil. É difícil, a gente dá um jeito. A gente estuda, a gente marca a hora, a gente faz. Né? Mas você tem que ter essa base, certo? Hoje nós vamos começar a estudar aqueles átomos. Não foi isso que eu falei? Por quê? Porque você tem que começar a ver as coisas, a visualizar, a entender, a ter uma ideia de como é que é. Né? Para isso, eu queria que a gente começasse
a tentar imaginar o que é um átomo, o que é uma célula. Vocês estão vendo citologia com Josiel, que estão vendo átomos e moléculas aqui. Primeira pergunta: um átomo está dentro de uma célula ou uma célula está dentro de um átomo? O átomo da célula. Alguém não concorda? Alguém não tem certeza? Alguém não tem certeza disso? Oi? Todo mundo tem certeza. Quem não tem certeza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, metade da sala. Ótimo, então vamos começar por aí. Se você está com a Josiel, vendo citologia, aqui, você tem que ter noção do que você está fazendo. A minha pergunta é o quê? Átomo, célula. O que é maior? O que está dentro? O que forma o quê? Átomos formam células ou células formam átomos? Oi? Átomos formam moléculas, Átomos então formam moléculas que formam células. É isso? é que o deve ser o sistema organizacional aí teve essa sequência. Tá. Imaginemos que seja isso. Qual é o tamanho relativo? Se uma célula tiver o tamanho desse prédio, que tamanho tem um átomo? DCA. Qual? O DCA? O que vocês acham? Maior ou menor que isso? Menor. Quanto menor? 100 vezes. Não. Tamanho do que então? Talvez de uma carteira. Talvez uma carteira. Não, você veja, tem gente achando que é o tamanho de uma ação. Tem gente achando que é o tamanho de uma carteira. Falou? Tamanho de um celular. Então vamos pegar esses três por enquanto. Se você acha que é o tamanho de uma sala, eu estou falando de dezenas ou centenas de átomos formando uma célula. Eu estou falando de uma carteira, eu estou falando de milhares. Estou falando de celular, dá para falar em bilhões, tá? Eu posso meter 1 milhão de celulares empilhadinhos dentro desse prédio. Então, nós temos ainda ideias muito vagas. Temos que começar a amarrar. Então, vamos falar de que a gente vê, por exemplo, em citologia. Se eu pegar um homem, um ser humano, em média 1,70 m, certo? Um coração, que tamanho tem? Tamanho humano. 15 centímetros. Quanto? 10 a 15 centímetros. 10 a 15 centímetros. Todo mundo concorda com isso? Fechado, então vai dar. Alguém acha que é mais? Alguém acha que é menos? 15 a 20. Depende de cada pessoa. Alguém acha que é 30 Que tem 20 centímetros? centímetros. Alguém acha que é isso? Não. Alguém acha que é isso? Não. Não. É 30 centímetros? Não. É 2 centímetros? Não. Você tem ideia? Foi. Você tem ideia? Você está falando o quê? Está discutindo se é 8, se é 10, se é 12. Mas você tem noção, tamanho, né? 8, 10, 12, vamos deixar no meio, tá certo? 10 o quê? Então perceba que número sozinho não quer dizer nada. Número tem que ter o quê? Unidade. 10 o quê? 10 quilos de banana, 10 o quê? 10 pão de queijo. A pessoa pergunta, é 10 o quê? 10 não quer dizer nada. Se você viu com a Josiel de célula, aquela célula comum, aquela que parece ovo frito que a gente vê no desenho, ela tem cerca de 30 micrômetros. Agora vamos parar aqui de novo. Começamos uma outra coisa. Você nota que eu tenho aqui no desenho, aqui, metro, centímetro, micrômetro. Então, aqui eu tenho dois grupos, tá certo? Um que é o quê? A unidade.
No caso é metro. O outro é o quê? Dezena. Um nome que vem na frente que indica o quê? Qual é a parte daquela unidade. Centi significa o quê? Centésimo. Certo? Se você pegar um metro, tem quantos centímetros? 100. Então, um cento é o quê? Um centésimo de alguma coisa. Não é necessariamente centímetro. Eu posso estar falando de quê? Posso estar falando de outra unidade, não posso? Posso estar falando de litro, posso falando de volume, posso estar falando de segundo, posso estar falando de tempo. Né? Então, às vezes, a gente tem que milissegundo, tem que falar. Né? Você vê em Fórmula 1, diz o quê? A diferença é em quê? Em milésimo de segundo, não é? Então, em milissegundo. Cento é um centésimo. M é de mili, não é? Mili é o quê? Milésimo, né? Por quê? Se cada centímetro é um centésimo, cada centímetro não é dividido em 10 milímetros, então é um milésimo, né? É um décimo de um centímetro. Então eu tenho o quê? Milésimo de segundo, tenho mililitro, que a gente vai ver no laboratório, né? Se eu tiver uma proveta, um becker que mede volume, eu meço o quê? Litro, decilitro, centilitro, mililitro, microlitro, não é? A outra unidade é o quê? Que eu chamo de micro. E tem esse desenho, que é o quê? É milionésimo. Ou seja, se eu dividir por quem? Se eu pegar, tá vendo? 1 milímetro é esse risquinho pequenininho aqui, não é? 1 centímetro é mais ou menos o tamanho desse dedo. Né? 1 milímetro é o quê? É isso aqui, não é? 10 vezes menos. Se eu dividir isso daqui em 1000 partes, eu tenho o quê? Um micro, né? Então você pega 1 milímetro, divide em 1000, tem o quê? Uma micro. Micro. A gente ouve falar em nanotecnologia. O que é o nano? Menor. É o quê? N, que é 1 dividido por quê? bilhão. Né? Então, se você pegou esse pedacinho aqui, dividiu por 1000, tem 1000. Você pegou um daquele, dividiu por 1000 de novo, tem o quê? Não. Tem um? Não. É? Então, você tem mili, cento, micro, nano, o quê? Qualquer coisa. Né? Segundo, né? Volume, litro, né? Tamanho, metro, qualquer coisa. Então, primeiro, nós temos as unidades, não é? 1 dividido por 1000 é a mesma coisa que o quê? De 10 a menos 3. Quanto zero tem aqui? 3. Então, 10 a menos 3 é o quê? 1 dividido por 1000. Aqui, então, é 10 a menos 6. Aqui é 10 a menos 9. Eu tenho metro, não tem? Para cima eu posso ter o quê? Quilo. Que é o quê? Vezes 1000, que é uma coisa que 10 a 3. O que é 1 quilômetro? É 1000 metros. Então, senhores, para que servem essas unidades? Para você dar uma descrição de alguma coisa de maneira que fique fácil de entender. Por exemplo, se eu perguntar o seu peso, quanto é? 75 75 o quê? quilos. Quilos, a gente nem fala quilograma, porque você fala em peso, eu estou imaginando que eu estou falando de grama, né? Estou falando de segundo. Mas por que você falou 75 quilos? Porque é mais fácil. Você poderia ter falado o quê? 75 mil gramas, não poderia? Ou 75 milhões de miligramas. Ou 75 bilhões de microgramas. Fica meio, né? Eu vou falar o quê? Qual é o seu peso? 75 bilhões de microgramas. Que ideia! Mas, sei lá. se eu for perguntar qual é o peso desse pedacinho de papel que está aqui, ó,
Isso deve pesar o quê? Que leva livro 10 canal. Isso deve pesar o quê? Nano. Seja nano, seja micro, eu não vou dar o peso de 5 quilos. Tá? Quando você pega, por exemplo, um sachêzinho de açúcar, ou de sal, 1 miligrama. está escrito o quê? 5 gramas. 1 grama, não está? Não está escrito o quê? 0,005 quilos de sal. 0,005 quilos é o quê? 5 gramas. Mas é muito mais fácil eu falar o quê? 5 gramas. 5 gramas. Então, para que servem essas unidades? Em vez de eu falar um número cheio de zero, eu aproximo o número do quê? De 1 e mudo o quê? A unidade que está na frente, está claro isso? É para isso que serve uma unidade, para facilitar a sua vida. Né? Senão, se você tivesse que falar sempre somente em cima da unidade central, que é o quê? Que é o metro, né? Se eu quisesse saber qual é o tamanho disso daqui, que deve ter o quê? Meio centímetro, tá certo? Prática que meio centímetro todo mundo entende, né? É fácil, meio centímetro. 5 milímetros. Mas eu não vou dizer o quê? Sim, meio centímetro ou 5 milímetros. Mas eu não vou dizer o quê? 0,005 metros. Tá certo. Mas é muito mais fácil eu fazer o quê? 5 milímetros. E aproximar do quê? De uma unidade, não é? Está clara a lógica disso? Então, vocês têm que ter, quando falam de unidades, saber o quê? Quilo é 1 milésimo, milho, né? Dividido por 1000, quer dizer, quilo não, quilo é 1000 vezes. Milha é dividido por 1000, 1 milésimo. Micro é dividido por 1 milhão, milionésimo. Nano é dividido por quê? Por milhão. Nós vamos trabalhar basicamente com o que aqui? Isso aqui, ó. Pois não. Com IV e com líquido. Por quê? Estamos falando de moléculas, de coisas que estão o quê? Uma do tamanho pequeno, numa quantidade maior. Outra coisa, quantidade. A gente ouve falar, por exemplo, se eu for comprar banana, eu falo em dúzias. Mas se eu for medir a população de Brasília, qual é a unidade que eu falo? Milhão. Eu não vou falar que Brasília tem tantas dúzias de habitantes. Está claro que isso não faz o menor sentido? Está claro. Tá? Então você tem que falar em quê? Milhões de pessoas, né? Você não vai falar em quê? 2.500 mil pessoas. 2 milhões e meio. É muito mais fácil. Então, unidade é para isso. Só que átomo é uma quantidade decente dentro da série. Certo? Então, eu não vou usar o quê? Nem dúzia, nem mil, nem milhão, nem bilhão. Nós vamos usar uma unidade que é o quê? Que é o mol, tá certo? O que é mol? Mol é uma quantidade. Como é que você descobre? Qual é o número do mol? Eu não vou discutir isso com vocês, tá certo? Mas dúzia é 12, quilo é 1000, não é? Tá certo? Centena é o quê? 100. Mol é um número, tá certo? Igual milhão é o quê? Tem 1 milhão, não tem? Tem 1000, tem centena, tem dúzia. Mol é o quê? 6. Para, professor. Para. Para, professor. Por isso. Tem graça. Quantos é? Primeira coisa, então vamos lá. É essa quantidade de alguma coisa, tá certo? Então, nota que é uma quantidade grande. Legal, né? Então, nota, esse número aqui. Ah, beleza. 6 alguma coisa. É muito mais fácil você usar o quê? Esse tipo de notação, né? Você pode escrever o quê? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Quer dizer o quê? Você pega essa vírgula e joga o quê? 23, né? Vezes para lá. Primeiro, notação científica. Notou que é muito mais fácil fazer isso? É
muito mais fácil eu escrever isso do que escrever isso, né? Tá? Então, é esta quantidade indecente de quê? De alguma coisa. Por que que a gente usa isso? Pela mesma razão que usa o quê? Micro, porque a quantidade de átomos, eu vou dizer o quê? 1 micromol, 1 micromol, 1 mol, 10 mol, ou seja, vai ficar muito mais fácil se eu trabalhar com mol do que se trabalhar com dúzia, com milhares, com milhões, tá claro? Então, unidade, essa é a lógica. Tá? Vamos voltar aqui. A célula tem 30 micrômetros, não tem? Dentro da célula tem organelas. Vamos pegar uma. Por exemplo, uma mitocôndria tem 1 micrômetro. Uma molécula de água tem em torno de 1 nanômetro. Certo? Então, veja. O que a gente vê? Uma célula é cerca de 1 milhão de vezes menor do que um homem. Eu estou falando de metro para micro. Então, uma molécula de água é 1000 vezes menor do que o quê? Do que uma mitocôndria. Então, isso aí você já começa a ter uma ideia, mas ainda não está. Então, veja uma coisa, o que eu peço para ler antes. Isso se acha em livro. Qual é o papel do professor? Fazer com que isso passe a fazer sentido. Como é que eu faço fazer sentido? Vamos fazer o seguinte. Vou multiplicar por 10 a 6. 10 a 6 é que unidade? Bom. Micro. Centímetro. Micro. 10 não. É não. Micro é o quê? Milhão. Menos 6. É micro mesmo. É menos 6. Qual é a diferença de 6 e menos 6? Sinal, não. Negativo positivo. É a vírgula, não tem? 10 a menos 6 é o quê? É isso. 10 a 6 é o quê? É muito diferente. Aqui eu tenho o quê? Um é negativo e outro é positivo, né? Tem a ver com isso não. Os dois são positivos? É positivo. Mas esse é o quê? É menor do que o 1. Esse é maior do que o 1. Por que, senhores? Porque 10 elevado a 0 é igual ao quê? Então 10 elevado a 1 é o quê? 10. 10 elevado a 2, 10 ao quadrado, 100. 10 elevado a 3 é 1000. 10 elevado a 4, 10 mil. 10 elevado a 5, 100 mil. 10 elevado a 6, 1 milhão. Então, 10 a 6 é muito diferente de quê? 10 a menos 6. Quando eu vou para baixo da unidade, eu tenho o quê? Aqui 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos... que é o quê? Menor do que a grandeza que eu estou usando, né? Quando eu vou para cima, quilo é o quê? 10 a 3, não é? Então você está falando de quê? De um número que está crescendo. Aqui eu estou falando de um número que está o quê? Diminuindo. Certo? Então vamos lá. Se eu multiplicar por 10 a 6, eu multipliquei tudo por quê? Isso é 1000? Milhão. Mil tem quantos zeros? 3. Certo? 1000 tem quantos zeros? 3. Esse 6 zero é o quê? Milhão. Não é? Se eu multiplicar por 1 milhão, metro vezes 1000 é quilômetro, não é? Então o homem, se fosse por 1000, teria o quê? 1 quilômetro e 700 metros. Por 1 milhão ele vai ter o quê? 1.700 quilômetros. Olha para cá tudo. Se eu pegar um metro, se eu multiplicar por 1000, eu tenho o quê? 1,7 vezes 1000, 1.700. O quê? 1.700 metros é o quê? Quilômetro e 700. Se eu multiplicar 1 quilômetro por 1000, eu tenho o quê?
1000 quilômetros, né? Então você imagina que se eu multiplicar por 1 milhão, eu estou falando de um homem que tem 1.700 quilômetros de altura. Só que a pessoa não tem altura, ela tem o quê? Largura e espessura, não é? A pessoa tem o quê? Uns 40 centímetros de lado, uns 20, 25 de espessura. Então imagine uma pessoa que tem o quê? Daqui até Salvador. 1.700 quilômetros de quê? De altura. Rio São Paulo de quê? De largura, 400 quilômetros, né? E daqui até depois de Goiânia, 250 quilômetros de espessura. Imagina o quê? O tamanho que essa caixa está ocupando. Um coração, 10 centímetros, vai dar o quê? 100 quilômetros. Então, nessa caixa, um coração é o quê? O tamanho do BS, mais ou menos, né? 100 por 100, mas 100 para cima, não é? Não estou falando do quê? De uma folha, estou falando de volume. Estou para cá e para onde? Para lá, né? Então, imagina um dado de 100 quilômetros, 100 por 100 por 100. Esse homem é o coração. Agora é mais fácil. Micro é 10 a quanto? A 6. Menos a quanto? Menos 6. Multiplicado por 10 a 6. 10 a 6 vezes 10 a menos 6 faz o quê? Nada. Corta, né? Então sobra o quê? 30 metros, né? Então, uma célula, 30 metros é esse prédio, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, eu estou falando que esse prédio são dezenas de metros. São. O tamanho desse prédio não é nem 1 metro e nem quilômetro. Estou falando de dezenas. Então, imagine que esse prédio seja uma célula. A mitocôndria tem um metro. Note que eu estou falando em volume, né? Não é metro cúbico. 1 metro é mais ou menos nessa mesa, né? 1 metro para cá, um pouco menos para cá, mas 1 metro de altura. Então essa mesa mais ou menos seria uma mitocôndria. Então se a célula inteira tem o tamanho desse prédio, a mitocôndria é esta mesa. Aqui não é 1000 vezes menor? Micro para nano? Se micro é metro, 1000 vezes o metro é o quê? É se a mesa é 1 metro, a milésima parte do metro é o quê? Milímetro. Milésima parte do metro é o quê? Milímetro. Então, senhores, 1 milímetro é o quê? É um grão de areia, né? Então, senhores, se uma célula do tamanho desse prédio, uma molécula que é formada de átomos tem o tamanho de um grão de areia. Não dá para ter dúvida se um átomo está dentro de uma célula, se uma célula está dentro de um átomo. Não dá para ter dúvida se um grão de areia cabe num prédio ou se um prédio cabe num grão de areia. Porque a diferença é muito grande. E se você decorar nomes, átomo, molécula, mitocôndria, e não conseguir entender, não conseguir ver, não conseguir imaginar, você não vai entender nada. Você não é capaz de usar esse conhecimento para coisa nenhuma. Conhecimento decorado não serve para nada. Você tem que ter conhecimento que permita com que você haja. Como diz, conhecimento não é acúmulo de informação, é capacidade de ação. Você tem que ter conhecimento para, a partir dele, fazer alguma coisa. Então, quando eu estou falando de carboidrato, lipídio e proteína, eu estou falando de coisas que têm o tamanho do quê? De um grão de areia, numa célula que é o tamanho desse prédio, né? Pergunta o seguinte: quantos prédios desse cabem em 1.700 km de comprimento, 400 de largura e 250 km de altura? Isso é o número de células que tem no seu corpo. Certo? É disso que a Josélia está falando quando ela fala em citologia. Quando ela fala em célula, está falando de coisas o quê? Em média desse tamanho. Então, imagina, quantos prédios desse cabiam? Um do ladinho do outro, 1.700 km de comprimento, 400 de altura, aí você fez isso, agora vai empilhando até dar 250 km de altura. Não é disso que está falando, é muito, certo? Então eu não preciso que você decore números, eu preciso que você entenda o quê? Que a quantidade é o quê? É absurda. E que o quê?
O tamanho é muito pequeno. Imagina o seguinte: quantos grãos de areia cabe no caminhão de areia? Tá? Quantos caminhões de areia você precisa para encher esse prédio? Isso é a quantidade de moléculas que está dentro de uma célula. Porque uma célula tem água, não tem? Por exemplo, célula não tem vácuo. Tem sempre alguma substância. Pode ser água ou outra coisa. A água é uma molécula pequenininha, do tamanhozinho do grãozinho de areia, não é? Então você imagina o quê? Qual é a quantidade de grão de areia que eu preciso para encher o quê? Nessa sala, no meu prédio todo. Será que dá para eu tratar nessa quantidade falando de quê? De 1000? De milhão? Não, eu tenho que tratar em quê? Mol. Por isso que eu uso mol, porque mol é útil quando eu estou falando de quê? De quantidade de grão de areia que cabe dentro de um prédio. É um número o quê? Indecente, absurdo, né? Enorme, né? Tão enorme quanto a chance do Flamengo ir para a segunda divisão. Que vai. A chance é desse tamanho, o tamanho da gente. Está claro aqui? Então, o que eu expliquei até agora? O que são grandezas? O que são unidades? E eu quero que você entenda o quê? Que eu estou trabalhando com coisas nesse nível em bioquímica, certo? Então você imagina, se num homem de 1.700 quilômetros, um átomo, uma moléculazinha de tamanho de um grão de areia, qual é o tamanho desse átomo real dentro de você? É nanômetro, tá, mas nanômetro é um número. Uma coisa é eu falar um número, a outra é você olhar e falar. Você notou que na hora que eu fiz isso, a sua cara mudou. Porque aqui você entende matematicamente, mas aqui você sente o que eu estou falando. Uma coisa é eu dizer que a água tem um nanômetro, uma coisa. A outra é dizer o quê? É o tamanho de um grão de areia dentro de um quadrado, uma caixa de 1.700 quilômetros por 400 de largura, por 250 para cima. Quantos caminhões de areia eu preciso para encher essa caixa toda? Que é você. Então é uma quantidade o quê? Muito indecente. Muito grande. Certo? Se você não tiver essa sensação, você está decorando o nome. Aí você não vai entender. E para quem foi chegando atrasado, uma rápida revisão, a matéria são 3 partes, né? Moléculas. Você tem que saber. Sabendo as moléculas, você vai entender como é que uma se transforma em outra. Para entender o caminho que uma transforma em outra, você tem que saber quais são. Aqui eu vou entender o quê? Quando que você faz o caminho funcionar, quando não faz. Para regular, eu estou regulando este caminho. A regulação tem que conhecer os caminhos. Para conhecer os caminhos, tem que saber o quê? O caminho transforma um desses em outro. Não dá para deixar a matéria o quê? Voar. A matéria voou, o senhor voou. Certo?